Sejam todos muito bem-vindos a este canal Onda do Despertar. Eu sou a Simone Chiavoloni e estou trazendo para você a leitura de um livro espetacular, que ele é pequeno em tamanho e grande em conhecimento, em sabedoria. Ele se chama O Livrinho Azul. Este livro foi escrito por Connie Mendes, que é uma venezuelana, e trata sobre metafísica, sobre a lei da atração. Hoje nós vamos ler o capítulo 3. A tradução deste livro não ocorreu aqui no Brasil, então foi feita uma tradução livre. E como não houve publicação, após terminar as leituras, que eu vou fazer uma live para falar sobre o livrinho azul e estarei disponibilizando para vocês esta tradução que eu fiz, essa tradução livre que foi realizada, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3. Os capítulos anteriores eu vou deixar o link aqui no descritivo para você poder acompanhar. E para continuar recebendo esse conteúdo, ter os demais capítulos, então eu peço para você curtir o meu canal, para que você, ativando o sininho, você receba sempre as notificações de quando tenha novidades, quando os próximos capítulos estiverem disponíveis, tá bom? Então hoje nós vamos fazer o capítulo 3, que é a fórmula infalível. Concordamos que cada mente humana contém um acúmulo de opiniões, convicções ou equívocos contrários à verdade e em conflito com os princípios básicos da criação e que estão constantemente manifestando em condições externas todas aquelas calamidades e sofrimentos que afligem o ser humano e o mundo em geral. Doenças, acidentes, enfermidades, processos judiciais, desarmonias, carências, fracasso e até a morte. Felizmente, nada disso está de acordo com a verdade do ser. Felizmente, existe uma maneira de apagar todas essas falsas crenças e substituí-las por outras corretas, que não apenas produzem condições e circunstâncias positivas, boas, felizes e corretas, mas uma vez o erro corrigido e a verdade estabelecida no subconsciente, coisas negativas nunca mais acontecem em nossas vidas. A ordem foi alterada, o pedido ele foi decodificado, o ímã mudou de polo. É absolutamente impossível atrair algo que já não encontre correspondência em nós. A fórmula infalível é a seguinte: toda vez que algo indesejável acontece com você, que você fica doente, que um acidente acontece com você, que você é roubado, que você é ofendido, que você é incomodado ou que você é a causa de algum mal para o outro ou para si mesmo, se você é afligido por um defeito físico, moral ou de caráter, se você não gosta de alguém, se você odeia ou se você ama demais e sofre por isso, se o ciúmes o tortura, se você se apaixonar por alguém que pertence a outra pessoa, ou se você é vítima de uma injustiça, ou é vítima da dominação alheia. A lista ela é interminável, então você fornece a condição que está afetando você. Conheça a verdade. Assim, Jesus Cristo, o maior de todos os mestres da metafísica, disse: conheça a verdade e ela os libertará. Verdade. A lei suprema é a harmonia perfeita, beleza, bondade, justiça, liberdade, amor, felicidade, saúde, vida, inteligência, sabedoria, bem-aventurança. Todo o oposto é aparência, é contrário à lei suprema da harmonia perfeita, portanto, é uma mentira, porque é o contrário da verdade. Você é perfeito, agora e sempre foi perfeito. Você não pode ficar doente porque você é vida.
Você não pode morrer pelo mesmo motivo, não pode envelhecer, você não pode sofrer, você não pode temer, não pode pecar, você não tem que lutar. Isso nunca pode mudar. Você é belo, é amor, inteligência, sabedoria, alegria. Essa é a verdade. É a sua verdade, a minha e a de todos os seres humanos agora. Não é que o ser humano seja Deus, assim como uma gota de água do mar não é o mar, mas contém tudo o que forma e contém o mar, em um grau extremamente pequeno, e para um átomo, essa gota de água é o mar. Tudo o que você é está manifestando, que está acontecendo com você, contrário à harmonia perfeita, ou que está fazendo ou sofrendo contrário à harmonia perfeita, é devido a uma crença equivocada que você criou, você sabe, e que por reflexo você está jogando fora e atraindo seu igual do lado de fora. Não tem nada a ver com você, o seu eu superior. Este continua perfeito. Suas condições e sua situação são perfeitas. Agora, em cada uma das circunstâncias listadas acima, você deve se lembrar do que acabei de dizer. Primeiro e depois dizer mentalmente em voz alta, como quiser, eu não aceito. Diga com firmeza, mas com infinita suavidade. Os trabalhos mentais não precisam de força física, nem o pensamento, nem o espírito tem músculos. Quando você disser, eu não aceito, faça como se dissesse, não me dá vontade, com calma, mas com a mesma convicção e firmeza, sem gritaria, sem violência, sem movimentos bruscos. Consegue me entender? Depois de dizer eu não aceito, lembre-se que você, o seu eu superior é perfeito, que suas condições são perfeitas. Agora diga, declaro que a verdade deste problema é harmonia, amor, inteligência, justiça divina, vida, saúde, etc. O que for oposto daquela condição negativa que está se manifestando naquele momento. E então diga, obrigado, Pai, que você me ouviu. Você não precisa acreditar cegamente no que está lendo. Você mesmo deve verificar. Na linguagem metafísica, isso é chamado de um tratamento. Após todo tratamento, a atitude declarada deve ser preservada. Não se pode deixar entrar dúvida sobre a eficácia do tratamento. Nem se pode expressar em palavras os conceitos, opiniões e crenças de antes, porque o tratamento ele é destruído, o tratamento ele é anulado. O objetivo é transformar o padrão mental que vem dominando o subconsciente, ou seja, o clima mental em que você tem vivido, com toda a sua série de circunstâncias negativas. O apóstolo São Paulo disse: você é formado pela renovação de sua mente. Essa renovação se faz mudando cada velha crença à medida que se apresentam à nossa vida ou à nossa consciência no conhecimento segundo a verdade. Há convicções tão arraigadas que são o que se chama, em linguagem metafísica, de cristalizações. Estes exigem mais trabalho do que os outros, mas cada negação e afirmação que é feita a respeito dessas cristalizações apaga o desenho original até que ele desapareça por completo e não reste nada além da verdade. Você verá os milagres que ocorrem em sua vida, em seu ambiente e em suas condições. Você não tem falhas, mas a aparência de falhas. O que você vê como defeitos morais ou físicos são transitórios, porque saiba a verdade de você.
o seu eu verdadeiro, o seu Cristo, o seu eu superior, que é um filho perfeito de Deus, feito à semelhança do Pai. As imperfeições que você está apresentando ao mundo começam a ser apagadas. É um fato verificável. Qualquer estudante de metafísica cristã pode validar o que eu acabei de dizer. Essa é a grande verdade. Nunca esqueça. Comece a praticar agora mesmo. Quanto mais você pratica, quanto mais você faz, mais você progride e se sente mais feliz. Lembre-se, você é único com suas impressões digitais. Você foi criado por um designer único para um propósito especial que ninguém mais pode cumprir. Você levou 14.000 anos para evoluir até onde você está. Como expressões de Deus são infinitas. Você e eu somos apenas duas infinitas expressões de nossas. Seu Cristo é um ser inteligente que te ama delirantemente e que está esperando que você o ouça e o reconheça. Chegou o momento. Fale com ele, consulte e aguarde as suas respostas. Ele é o único guia e mestre para você. Quando você entender, aceitar e perceber essa verdade, será o nascimento de Cristo para a sua vida. Ele, ou o que está profetizado para esta era. Ele é o Messias. Não é que Jesus esteja nascendo de novo agora. É que cada um encontrará o Cristo em sua consciência, em seu coração, assim como aconteceu com Jesus. É por isso que chamaram de Jesus Cristo. Que fantástica é esta leitura! Assim encerramos o nosso capítulo 3 e já vem uma fórmula infalível para nós usarmos no nosso dia a dia, usar sempre. Então, quando acontece algo, para ficar mais fácil para você poder entender, quando acontece algo na nossa vida, provavelmente, certeiramente, é porque nós estamos atraindo pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. E quando essas coisas acontecem para nós temos que fazer da seguinte forma: aconteceu algo que eu não gosto, ouvi algo que não seria aquilo que eu gostaria de ouvir, que é para mim, que eu aceite isso, então eu vou sempre, quando algo aconteça, eu falo, eu não aceito. E quando eu falo eu não aceito, eu fecho os meus olhos. É isso que nós temos que fazer. Fechar os olhos e ver o quanto somos perfeitos, quanto somos filho, imagem e semelhança de Deus, perfeitas. E aí, então, nós vamos fazer a segunda parte, que é para sobrepor esse pensamento, essa circunstância que está acontecendo. Então, eu sempre, quando eu penso que eu sou perfeito, que eu sou filho de Deus perfeito, eu declaro que a verdade do problema é, por exemplo, se for uma circunstância que seria algo que alguém me disse, eu não gostei, ou não é para mim, que não aceito isso, eu não aceito. Declaro que a verdade deste problema é a comunicação violenta. Eu declaro que a verdade deste problema é a harmonia, é uma comunicação limpa. Obrigado, Pai, que você me ouviu. É assim que temos que fazer. Então, quando acontece de perder a hora, eu declaro que a verdade deste problema é disciplina. Então, é dessa forma que a gente está sobrepondo e sempre agradecer ao Pai, porque Ele te ouve sempre. É muito importante a gente saber disso e acreditar nisso, acreditar do fundo do nosso coração, porque quando nós estamos
falando, colocando para fora um decreto, uma declaração tão forte como essa, é importante acreditar naquilo que você está falando, porque Deus, nosso Pai, Ele sempre nos ouve, sempre está para nos ouvir e nos atender. Se falarmos corretamente, Ele atende naquilo que nós mais precisamos. Então, vamos aprender a declarar a verdade sempre, para que a gente possa transmutar todo esse pensamento. Já usei essa declaração, já usei essa fórmula infalível em várias situações e elas realmente, elas se revertem. Então, se estou doente, eu não aceito. Eu sou filha de Deus perfeito e eu declaro que a verdade deste problema é saúde. É saúde. Obrigado, Pai, que você me ouve. E é assim que devemos agir sempre, tá bom? O próximo capítulo, o capítulo 4, estamos na metade do nosso livro. Ele se chama O Decreto, então nós vamos aprender muito, mas muito mais. Espero vocês para a próxima leitura e continuem acompanhando o meu canal. Então, se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho agora. Gratidão a todos vocês e até a próxima leitura.